Olá, meu povo! Esse vídeo poderia muito ser uma sequência de stories, mas o Instagram estava zoando com a minha cara e eu fiquei quase uma hora tentando gravar essa sequência de stories porque eu falei: isso vai sair daqui de mim hoje, isso vai ser manifestado para o mundo, mas aí não consegui. Eu falei: me resta gravar para o YouTube, né? Então. Sejam muito bem-vindas. Hoje eu quero falar sobre algo que eu estou vendo acontecer muito por aí. E eu tive uma sessão de mentoria hoje que foi inspiradora através dos resultados da minha mentorada. E por isso eu senti muita vontade de vir conversar com vocês sobre isso hoje. Então, o que está acontecendo? Qual que é a parada que está pegando? Primeiro de tudo, gente, o que eu quero falar para vocês, o que eu vou trazer aqui é uma verdade que quase ninguém fala, que tá todo mundo sentindo, mas não sabe por que que tá sentindo, e que a grande maioria das empreendedoras não tem clareza sobre isso que eu vou trazer agora. Pode ser que você já saiba, mas você ainda não tenha conseguido dar nome a isso que está acontecendo aí internamente. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que a maneira de se construir riqueza, quando nós falamos de negócio, é ter um negócio escalável. Enquanto você não tiver um modelo de negócios que te permita ter uma venda em escala, você vai ficar refém do seu próprio tempo, do seu próprio esforço, você fica limitado ao crescimento, certo? Quando a gente fala de negócios digitais, essa palavrinha aí, ela é muito popularizada, né? Ela ficou assim muito conhecida. E esse ano eu completo 18 anos empreendendo e eu demorei um tempo para poder entender o que que era, né? Ter um negócio escalável. E quando eu vi isso, quando eu entrei no mercado digital, em 2023, eu vi que essa era a palavra do momento, né? Na verdade, até um pouco antes, em 2020, né? Que a gente começou a entender o que que significava essa palavra, escalar o seu negócio. Mas eu ainda vejo que existem alguns ruídos sobre o que isso significa, de fato, né? Como chegar neste lugar, né? O que fazer para isso acontecer e como que isso acontece. Eu tenho essa visão porque, como boa projetora, né, eu tenho essa visão e eu acredito que isso também se deva ao meu portão 31, no meu sol consciente, e principalmente a todos esses anos empreendendo como uma linha 3, testando, errando, vendo o que não funciona, o que funciona e trazendo soluções práticas, como a minha linha 5. Tudo isso no desenho humano, se você não sabe o que é, já precisa clicar aqui embaixo para você gerar o seu gráfico corporal no meu site e baixar o seu e-book gratuito do GPS do seu tipo energético. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto, é, eu já empreendi com alguns modelos de negócio, para não dizer vários, né? Eu não tive muitos negócios ao longo da minha vida, né? Porque com o canal 2838 eu sempre persisti muito ali no meu propósito, então foram 13 anos com uma única marca, um único negócio, onde eu era perfumista artesã, então eu produzia os perfumes inspirados em fragrâncias importadas e eu mesma vendia. Dentro desse meu negócio, eu experimentei várias coisas. Eu tive loja física, eu tive e-commerce, eu criei um sistema de marketing de rede, eu trabalhei com venda direta, trabalhei com revenda, treinamento e desenvolvimento de consultoras, né? Então, ali foi o meu grande laboratório empreendedora. E aí, dentro desse meu formato também, eu já tinha essa visão de escala. Só que quando a gente vai para o digital, isso se parece que é uma coisa que você piscou, você escalou o seu negócio. E por que que eu vejo que muitas de vocês têm essa visão um tanto quanto confusa sobre isso, tá? Vamos pontuar aqui algumas coisas importantes, tá? É, Quando a gente fala de escala de negócio, né, a gente está falando sobre o quê? Sobre a gente aumentar a lucratividade e reduzir demanda.
Como no digital, e eu falo no digital, estou falando com você, empreendedora, com alma, que quer construir um negócio não só por oportunidade de negócio, mas porque você tem um grande propósito, tem um grande chamado, é, e que você é comprometida com o seu negócio, você quer fazer acontecer, tá? É com você que eu estou falando. Eu não estou falando do mercado digital que faz grandes promessas de ganhos para vender qualquer coisa sem aparecer, tá? Eu estou falando com você, mulher empreendedora que quer construir um negócio com alma, tá? Então, o que que acontece? Isso eu acho que é o objetivo de todas as pessoas que chegam no digital, né? Porque nos foi apresentado uma grande oportunidade no digital, né? Que é de vender o nosso conhecimento, que é de você ter baixo investimento no seu negócio, né? De você não ter limite geográfico para você alcançar as pessoas, se conectar com pessoas que presencialmente, por exemplo, não se conectariam com você. Então, é um lugar que quando a gente chega, a gente enche os olhos, né? Eu falo isso porque comigo foi assim. É, em 2023, eu tirei, não é nem da gaveta, do meu coração, o meu desejo de ser mentora. Eu já tinha recebido esse chamado em 2020, quando eu quebrei, fali 3 negócios de uma vez e precisei recomeçar. E eu falei assim: eu preciso falar com mulheres empreendedoras para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi. Nem sabia que eu era uma linha 3 do desenho humano. Mas eu tinha esse desejo. Só que os planos mudaram. Eu fui, me tornei social media, abri uma agência de social media, uma sociedade que acabou finalizando no mesmo ano, e depois eu continuei prestando os meus serviços de social media, me tornei mãe, a Lulu veio para minha vida, né? Veio para minha família. E eu continuei prestando os meus serviços de social media, só que, como boa projetora, eu não só, né, em linha 3, eu não só prestava meu serviço de social media, eu também guiava as pessoas, né? Então, eu também era um pouco mentora. Só que aquele modelo de negócio no qual prestava os meus serviços de social media, eles já não estavam mais funcionando para mim por conta da rotina que eu estava, da maternidade, também porque eu já estava muito amargurada, porque eu estava num serviço muito operacional e a minha aura que veio para guiar pessoas não estava sendo reconhecida. Então, falei, agora é a hora, vou entrar no digital, vou ser mentora e vou construir o meu negócio no digital. Quando eu entrei no mercado digital, gente, eu tinha um único objetivo, que era o quê? Escalar o meu negócio. Então eu estava aqui, ó. Eu estava aqui, eu queria chegar nesse lugar da escala, esse era o meu objetivo. Só que é aqui que acontece o tombo, minha gente. Vocês vão entender por que que isso acontece. Bom, entrei no mercado digital logo nos primeiros meses, com 2 meses, eu faturei R$ 20.000. E aí eu falei, achei o meu ouro, porque foi muito rápido, né? Eu comecei a criar conteúdo e eu já comecei a vender mentoria, e isso foi para mim, foi pronto, achei a minha fórmula mágica, achei o que eu tanto procurava. Não acredito que é tão fácil desse jeito. Falei, Deus, obrigada, chegou a minha hora. E aí, eu estava dentro de um processo de mentoria, eu fui case de sucesso dentro dessa mentoria. A minha mentora era muito experiente, inclusive sou muito grata a todos os ensinamentos que eu tive com ela, até os que não deram certo para mim, que foram esses que eu mais aprendi. Enfim, o script estava montadinho, estava tudo certo para eu continuar sustentando esse resultado. Eu tinha comprometimento, eu tinha visão de negócio, eu era dedicada e eu tinha uma pessoa ao meu lado que já tinha trilhado o caminho para poder me dar a mão. Eu não estava sozinha. Só que aí, minha gente, do mesmo jeito que eu faturei alto, eu faturei baixo. A minha queda foi muito grande e eu continuava fazendo as mesmas coisas. O que eu quero dizer aqui para vocês
é o seguinte: o que que acontece? Qual que é o feeling que vocês precisam pegar nesse vídeo aqui? Quando a gente tem uma visão de negócio, então eu quero chegar aqui, eu quero ter um negócio assim, assim, assado, é, é assim que eu vejo o meu negócio lá na frente, e é X, Y, Z que eu preciso fazer para alcançar esse negócio, certo? Só que dentro desse X, Y, Z, existe o quê? Infinitas possibilidades para isso fazer acontecer. E qual que é o grande erro? Quando a gente tá aqui e a gente salta para cá muito grande, sem se preocupar com como nós vamos fazer isso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo ao nosso ego. E por que que eu falo isso para vocês? O que que isso tem a ver? A nossa alma, ela não nega a matéria. Então, a minha alma, Bela, ela não vai negar que eu tenho um negócio escalável. Tá tudo certo, é a minha visão de negócio, né? E tá tudo certo eu chegar lá. Só que ela se preocupa com como nós vamos fazer. Qual é o processo que a minha alma vai viver para que eu chegue até esse lugar? Qual é a energia que eu vou usar? Eu vou estar servindo a minha alma? Eu vou estar honrando a minha individualidade energética? Eu vou estar honrando a minha energia? Eu vou estar honrando quem eu realmente sou? Ou eu estou nesse lugar em que eu quero sempre me tornar outra pessoa? Eu sempre estou procurando coisas que eu preciso ser mais, eu estou procurando me desenvolver, mas na verdade eu estou numa busca para me tornar outra pessoa. Eu estou querendo chegar lá rápido, a todo custo, gastando uma energia que eu não tenho ou uma energia que não é para mim. Vocês conseguem ver a diferença? Então, foi comigo aconteceu exatamente isso. Eu como que eu vejo isso na vida de vocês, tá? Eu vejo muitas de vocês empreendedoras que acontece da seguinte maneira. Nós temos alguns cenários. O primeiro cenário deles é que vocês têm uma visão. Essa visão, ela é inspirada por uma mentora, por outras mentoras, por cases de sucesso, por muitos conteúdos que vocês ouvem, e aí vocês vão buscando qual é a estratégia que deu certo para as pessoas e você vai tentar aplicar para dar certo para você. Concorda comigo que esse caminho é um tanto quanto desgastante, doloroso e muitas vezes frustrante, tá? Eu fiz isso. Só que ao invés de eu procurar muitas pessoas, eu foquei em uma pessoa só. E por não me conhecer energeticamente e por estar desconectada da minha alma, do meu verdadeiro ser, o que que aconteceu? Eu tomei como verdade absoluta aquilo que ela me trazia, porque afinal de contas, ela tinha a fórmula do sucesso. Então, existe essa fórmula do sucesso, eu vou seguir, não tem como dar errado, né? Já que eu sou comprometida, eu tenho disposição, eu estou fazendo tudo certo. E é aqui que a gente perde o nosso senso de questionamento. A gente perde o senso de questionamento. Eu vejo que vocês perdem muito o senso de questionamento de falar: será? Será isso aqui? O que que disso daqui funciona para mim? E sabe por que que vocês não conseguem ter esse senso de questionamento? Porque vocês não sabem como vocês foram projetadas para operar energeticamente. Vocês, tudo que vocês já têm aí dentro de vocês é perfeito para que vocês manifestem o negócio de vocês alinhado a essa alma. Só que vocês precisam se lembrar disso. E para lembrar disso, você precisa desprogramar aquilo que você ao longo da sua vida achou que era correto para você. Então, começa desse ponto. Recuperar um senso de questionamento. O que será que está dando certo? E eu falo isso para vocês fazerem com todas as pessoas. Usem esse senso de questionamento a partir do momento que você se conhece profundamente, que você tem o desenho humano para poder te guiar, use esse senso de questionamento, tá?
Só que isso é muito difícil quando você ainda está servindo ao ego. O que que é estar servindo ao ego? O ego, ele é a ação da mente. Então, no piloto automático, colocando todas as ideias para funcionar sem poder, sem dar tempo de escutar o que vocês sentir, o que vocês realmente querem. Mas peraí que eu acho que eu já fui um pouquinho à frente da nossa conversa. Eu quero voltar, quero dar um passinho atrás. Então, o que que acontece? Eu vejo esses cenários. Então, primeiro, pessoas que chegam no digital e já estão pensando em esteira de produtos. Mal consegue criar conteúdo e já quer pensar na esteira de produto. Mal consegue se comunicar e já quer pensar na esteira de produtos. Olha a energia que vocês gastam gravando, editando, tudo isso para ter na plataforma, porque existe uma ilusão. O mercado chegou tão grande na cabecinha de todos nós, chegou tão grande na sua cabeça, que você acredita que se você tiver um produto barato, vai ser a porta de entrada e você vai vender mais porque é barato, você vai diminuir a sua demanda. Você acredita que você gravar um curso e ter um curso vai te dar mais autoridade, certo? E vocês esquecem de fazer o mais importante, viver o processo com ação alinhada. Então, eu tenho uma visão da escala, mas isso é uma construção. Pensa que você quer chegar aqui e você está aqui. Se você não for construindo as bases, você vai desmoronar a hora que você chegar lá em cima. E por que que eu falo isso para vocês, gente? Porque o que as pessoas esquecem é que um negócio digital é um negócio como qualquer outro. Às vezes as pessoas, você mesmo empreendedora digital, e eu também, muitas vezes já valorizei mais o processo de construir uma loja no shopping, igual eu construí, que foi muito trabalhoso, envolveu muita coisa, muito braço, muita coragem, e esquece que no digital é a mesma coisa, a diferença é que é no digital. Estamos numa nova era de negócios. Só que esse processo de empreender, que é levantar hipótese e validar hipótese, e muitas vezes não validar a hipótese e ter que levantar mais duas, três, quatro, cinco hipóteses até você validar, é o que vai te trazer sustentabilidade. Eu sou uma linha 3. Para mim é mais fácil eu falar essa questão de testar na prática, mas eu não acho que isso seja uma característica da linha 3. É uma realidade dos negócios. E aí, o como você vai levantar a sua hipótese e validar a sua hipótese vai depender muito da maneira que você empreende, mas esse é um processo da vida. Negócios, assim como tudo na vida, não é um processo linear. Então, o que que acontece? Eu vejo dois extremos. Mulheres que têm a visão e fazem tudo muito rápido, né? Querem, já saem por aí. Ah, eu tive uma ideia de negócio, então já vou sair gravando, vou criar e-book, vou fazer um tanto de coisa para construir a minha esteira de produto, porque esse é o lugar que eu quero chegar. Vai com calma. Vai, começa, dá mentoria, que é um bom negócio que injeta rápido dinheiro. Da sua mentoria, você vai entender o como você está servindo aquela pessoa. Depois disso, entendeu? Tenho esse meu método, vou tirando camadas dali, eu vou entendendo como que eu vou funcionando, o comportamento das pessoas com o que eu tenho que oferecer, o que eu preciso lapidar, como que a minha energia está aqui, principalmente quais são os condicionamentos que eu estou carregando, que ainda estão deixando as minhas ações desalinhadas, porque vai desalinhar, entendeu? Na prática, vai desalinhar. Bom, esse é o primeiro cenário. O outro cenário são pessoas que têm tantas ideias, tantas inspirações, tantas coisas, seguem tanto perfil, fazem tanto curso que ficam que paralisadas. Paralisadas.
Depois a gente tem outros dois extremos, que é esse lugar da visão, tem muita visão de negócio, tanta visão de negócio que se perde no meio da visão de negócio, ou então a pessoa que está muito no campo espiritual e que falta ação. O que que vocês precisam encontrar? Vocês precisam encontrar a ponte entre tudo isso. É uma ponte entre ter visão e materializar, entender a sua intuição e agir para fazer a sua parte para que isso aconteça, experimentar e eliminar o que não dá certo. Então, vocês conseguem perceber a importância disso tudo. O quanto empreender, nós que empreendemos com alma, mulheres espiritualizadas, mulheres que desejam manifestar seus negócios a partir de tudo que existe dentro de vocês. Principalmente eu vejo mulheres que já conhecem o desenho humano, inclusive pessoas que ensinam desenho humano, mas ainda não desenvolveram essa visão de negócio, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, essa minha reflexão, ela nasceu justamente de uma mentoria que eu dei agora há pouco, para uma cliente que ela, uma mentorada que ela assim, ó, às vezes eu olho para os resultados dela e eu falo assim, eu não consigo lembrar a pessoa que você chegou aqui, totalmente desalinhada, deprimida, estava rendida a um TDAH, extrema exaustão. E durante o processo, ela até fala para mim, Bela, eu achei que era o fim o que estava acontecendo comigo, mas na verdade era um recomeço. E a gente faz uma troca muito grande disso, e hoje, principalmente no encontro que eu tive com ela é uma mulher que ela mentora outras mulheres com outros negócios, ela é uma projetora, ela tem uma ótima visão de negócios, mas quando você entende o seu alinhamento, você começa a se alinhar, as coisas começam a fluir para você, você precisa entender, ok, agora onde que entra a minha visão? Ou seja, como que eu vou materializar tudo isso que eu estou vendo e que eu estou sentindo? Como que eu vou transformar isso num produto? Como que eu vou transformar isso numa comunicação? Como que eu vou transformar isso num modelo de negócio? Quais são os próximos passos? Quais são os degraus que eu tenho que subir rumo a essa escala? Então, isso me fez, o nosso encontro hoje foi muito valioso, me trouxe todos esses insights, e por ser uma sexta-feira, né, fechando essa semana, eu quis muito trazer isso para vocês. É, porque eu vejo, eu já vivi esses extremos e hoje eu venho e muitas vezes, gente, eu tenho que voltar para isso e relembrar isso na minha história, porque até uma amiga minha falou para mim essa semana, ela falou assim, Bela, você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem visão de negócio. Eu falei para ela, sabe que às vezes eu esqueço disso? Porque muitas vezes a gente fica buscando tão internamente, né? Eu acredito que tudo no nosso externo é reflexo do nosso interno, mas muitas vezes nós, como empreendedores, às vezes a gente se coloca nesse lugar de anular a nossa visão de negócio. E peraí, são negócios, né? Então, por isso que eu senti muito de trazer isso para vocês hoje, para que vocês possam fazer essa reflexão, para que vocês consigam entender quais são esses opostos que vocês se encontram hoje, né? E para dizer que eu sou essa ponte aqui para vocês. Tenho essa visão, que foi um dom que a vida me deu, né, na minha configuração energética, tenho a minha experiência, já fui lá, já testei, já errei, já recomecei em outro nicho completamente diferente. E eu consigo ver isso muito claro. E hoje eu estou construindo isso com muita leveza, com muita naturalidade. Eu sei que essa escala ela é inevitável para o caminho que eu estou traçando, mas eu também sei que existe todo um processo
quais são as etapas que eu estou do meu crescimento. E hoje, por exemplo, para vocês terem uma noção, né? Agora, depois de anos, né, fazendo isso, que eu estou colocando em validação uma esteira completa, onde ela se amarra totalmente, porque eu já consegui entender o lugar do meu produto, né? Dentro do que vocês, da necessidade de vocês. Eu já consegui fazer, eu gosto de falar que é fazer essa amarra, costurar tudo, porque no fim, o que que a gente tem que costurar? A gente tem que costurar a nossa sabedoria, que é o nosso ouro, a gente não vende a nossa profissão, a gente não vende o nosso dom, a gente vende aquilo que é desafiador pra caramba pra gente, mas a gente tem consciência de olhar e fala: vem aqui comigo, bora, que eu sei o caminho e eu vou cair também, mas eu sei levantar. Então não é sobre você não estar naquele lugar, é sobre você saber como sair daquele lugar. Então, por isso que eu falo muito com vocês sobre sobre espiritualidade, sobre como lidar com essas emoções em todo esse processo de empreender, sobre alto valor, sobre vendas, sobre merecimento, porque tudo isso são coisas que eu trabalho diariamente comigo. E aí eu trago isso para vocês também dentro da mentoria e dos outros produtos. Mas, enfim, a gente precisa olhar para isso, precisa olhar para a nossa história, para o nosso magnetismo, entender sim os nossos dons, costurar tudo isso com a profissão, com aquilo que a nossa alma está gritando. E quando a gente costura isso e que a gente amarra tudo isso, é que a gente consegue fazer uma entrega coerente. E isso vem o quê? Vem de todo esse processo de levantar a hipótese e validar a hipótese. Então, é isso que eu queria muito falar para vocês hoje, que eu senti muito de falar e o Instagram não me deixou, então por isso que eu estou aqui falando. E que bom, porque aí eu pude me aprofundar também nesse vídeo, né? Então, qual que é o próximo passo, Bela? Primeiro, se esse vídeo tocou alguma coisa em você, ressoou com qualquer coisa e você ainda não conhece o desenho humano, você vai clicar no link aqui da descrição, vai entrar no meu site e vai gerar o seu gráfico corporal de desenho humano. Depois que você gera o seu gráfico, abaixo tem a opção de você baixar um e-book gratuito, que é o GPS do tipo energético, para você entender ali a primeira informação do seu desenho humano, que é o seu tipo energético, a coisa mais importante que você precisa saber de cara. Segundo passo, tenho dois convites para fazer para você. O primeiro é participar do workshop Códigos de Manifestação de Negócios com Desenho Humano, onde eu vou mostrar para vocês a manifestação real, o que difere esse processo de manifestação com o processo de cocriação. E o que que isso tem a ver com o seu negócio, né? E qual é a sua forma natural de manifestar usando o seu desenho humano. Esse workshop ele vai acontecer ao vivo agora, dia 24 de maio. Você pode participar dele ao vivo ou então assistir a gravação quantas vezes você quiser. E para você que quer um processo mais profundo, um processo com a minha visão de negócios, olhando para você, te ajudando a desprogramar tudo aquilo que está causando um ruído na sua ação, que está deixando a sua ação desalinhada, e também dar forma a tudo isso que está dentro de você, aí o nosso encontro é dentro da mentoria 1 a 1, a mentoria Manifesto, que é onde a gente vai entender esse seu chamado de alma, tudo que está aí dentro e poder materializar isso num negócio que seja lucrativo, que seja sustentável e que seja com alma também. Então, escolhe qual é o melhor para o seu momento e nos vemos em breve. Me conta aqui também se vocês gostaram do vídeo, tá? Desse formato. Um beijo e até a próxima.